amigos do YouTube, dando sequência ao nosso estudo aqui sobre a Lei de Improbidade Administrativa, notadamente sobre a ação de improbidade administrativa, estamos levando a vocês a sexta parte deste estudo. Nós dividimos esse trabalho e estamos levando a você, através dos nossos vídeos, em partes. Já gravamos até agora 5 vídeos correspondentes a 5 partes. Vamos hoje fazer a sexta parte desse trabalho, tá certo? Eu gostaria de repetir para vocês que este trabalho que fala sobre a forma que se leva a notícia do ato de improbidade administrativa ao judiciário, que se pede a condenação dos envolvidos, está previsto aí no artigo 17, nos parágrafos 1º a 13 da Lei 8.429 de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Eu gosto sempre de ficar repetindo que para você entender essa quinta parte de hoje, é interessante que você reveja os nossos 4 vídeos anteriores que estamos tratando deste assunto, que estão no meu canal, identificados como ação de improbidade administrativa, primeira parte, ação de improbidade administrativa, segunda parte, terceira parte, quarta parte, quinta parte, e nós vamos hoje para a sexta parte. Eu gostaria de pedir a você que compartilhe esse nosso vídeo de hoje com os seus colegas, porque você fazendo assim, você está ajudando a fortalecer o nosso canal, para que o nosso canal possa ficar mais forte e para que você continue recebendo esses vídeos todas as terças-feiras no seu escritório, onde é que você esteja aí no seu celular, através do YouTube, tá certo? Então gostaria que você fizesse isso, nos ajudando a fortalecer o nosso canal. Muito bem, fazendo uma revisão do que foi tratado na quinta parte no vídeo anterior que eu gravei, eu fiz 3 questionamentos no vídeo anterior. Nós estamos fazendo esse estudo através de questionamentos e respostas que eu dou logo em seguida. No vídeo anterior, nós vimos o 13º, 14º e 15º questionamento. Ou seja, em 5 partes eu fiz 15 questionamentos e respondi a todos. Hoje, eu vou repetir para vocês os questionamentos que eu fiz no último vídeo, que são 13º questionamento. A pergunta que se fez foi a seguinte: contra esta decisão que rejeita a petição inicial ou ação, cabe algum tipo de recurso? Quem pode interpor esse tipo de recurso? Foi o primeiro questionamento. O 14º questionamento, eu fiz a seguinte pergunta: contra a decisão que recebe, ao contrário da anterior que rejeita, a petição inicial, cabe algum tipo de recurso? Por parte de quem? Ou seja, quem pode propor esse recurso? O 14º questionamento e último que eu fiz no vídeo anterior, eu perguntei o seguinte: esses recursos previstos de apelação e de agravo de instrumento contra as decisões que rejeita ou que recebe a petição inicial são endereçadas a quais tribunais superiores? Também respondi. E nós vamos entrar hoje, nessa sexta parte, fazendo o 16º questionamento, que eu deixei para fazer mais adiante, não no momento que eu falei sobre a petição inicial, para não ficar muito complicada a explicação e muito complexa. Eu faço o seguinte questionamento hoje, eu estou chamando aqui o meu primeiro questionamento deste vídeo de 16º questionamento, e eu faço a seguinte pergunta para vocês. Na petição inicial, pode o município ou o Ministério Público pedir o bloqueio de bens e de numerários dos réus, dos agentes públicos envolvidos ou de terceiros, para garantia de futuros ressarcimentos que eles devem fazer ao erário, de acordo com o entendimento do Ministério Público e do município, aos cofres do município? Eu posso exigir já de cara que o juiz mande bloquear bens pertencentes a essas pessoas que estão sendo acionadas pelo município ou pelo Ministério Público para garantir esta responsabilidade que eles têm no entendimento do Ministério Público, dos autores da ação? Posso, tá? Nós podemos dizer que até é uma medida um pouco drástica, tá? Porque não é necessário, às vezes, se fazer esse pedido. E muitas vezes nós observamos
abusos até por parte do Ministério Público, por parte do município, ao fazer esses pedidos, em situações totalmente desnecessárias. Mas existem. E esta previsão está no parágrafo 1º e 2º do artigo 16 da Lei 8.429 de 1992. Se vocês fizeram a leitura desse artigo 16, parágrafos 1º e 2º, vocês vão ver que existe essa possibilidade de se fazer esse pedido de bloqueio de bens. Não quer dizer que o juiz vai deferir, mas pode ser feito, tá certo? Esse pedido, se for formulado pelo município ou pelo Ministério Público, tem que ser feito sob pena de nulidade ou sob pena de não acatamento, não digo nulidade, de acatamento pelo juiz, de forma fundamentada. Então eu posso pedir a indisponibilidade dos bens, posso pedir o bloqueio de bens, o sequestro de bens. O sequestro é quando eu retiro da pessoa, já trago para mim, porque às vezes é feito, já trago para o município, né, para o município ficar como depositário desse bem, por exemplo, já tiro das mãos do infrator, do agente público e trago para o município. Esse é o sequestro. Mas normalmente isso não acontece, né? É muito raro. Normalmente se faz o bloqueio, os bens continuam na posse dos envolvidos até que se julgue a ação, até o final da ação, tá? Então pode ver, aí no caso, o bloqueio de bens, o bloqueio de valores das contas bancárias desses envolvidos, em contas correntes, em aplicações financeiras, inclusive as contas bancárias ou aplicações existentes no exterior. Nada impede, né? O Brasil tem esses tratados internacionais que possibilitam esse tipo de medida. Nós temos visto muito aí acontecer aí nestas ações contra deputados, senadores, né? Através da Lava Jato, aí, esses procedimentos que a Polícia Federal tem adotado, o Ministério Público, bloqueando bens e achando bens e valores financeiros em contas bancárias no exterior dessas pessoas. Então isso é perfeitamente possível, tá? Todavia, o juiz, se for o caso de deferir essa medida, se ele entender, não, vamos realmente segurar isso aqui, é necessário para garantir o futuro da indenização, do ressarcimento ao erário que deve ser feito, ele deve ter a cautela de bloquear ou de mandar fazer esse bloqueio de valores financeiros e de bens no valor correspondente àquilo que está sendo mencionado pelo Ministério Público. Porque o que às vezes acontece é que se pede o bloqueio e faz o bloqueio de todos os bens do patrimônio da pessoa, que às vezes extrapolam e muito o que está sendo reclamado pelo Ministério Público. Então aquilo que ultrapassar aquele valor deve ser liberado desse bloqueio, não deve ser feito. Então existe essa possibilidade sim, tá? É uma medida, vou dizer assim, até extrema, né? Mas que pode acontecer. E onde que eu faço isso? Agora eu vou para o 17º questionamento, onde eu indago o seguinte: feitos os pedidos de decretação de indisponibilidade e bloqueio de bens da petição inicial, qual o momento em que esse pedido ou esses pedidos serão analisados pelo juiz? Em que momento chegou a petição inicial para ele? Nós vimos que o juiz de posse da petição inicial, ele tem uma primeira fase deste processo em que ele dá o seu primeiro despacho mandando notificar o agente público para fazer a sua manifestação prévia inicial para ver se ele vai receber ou não a ação do Ministério Público ou do município. Temos uma segunda decisão do juiz, primeiro é um despacho, uma segunda decisão, que pode ser uma decisão interlocutória ou uma sentença, onde ele recebe a petição inicial, onde ele rejeita a petição inicial. Então, o que acontece? Normalmente, ocorre o seguinte no judiciário quando essa ação chega para o juiz. Tem aqueles juízes que, logo ao despachar a petição inicial, mandando notificar o réu para apresentar a sua manifestação prévia, já manda bloquear todos os seus bens, ou os bens necessários para garantir aquela obrigação reclamada. Então existe essa possibilidade de ser feito neste momento. Tem outros juízes
que são mais moderados e com os quais eu concordo com o posicionamento, que entendem ser necessário ouvir primeiro os envolvidos através dessa defesa preliminar. E, se for o caso de receber a petição inicial, aí sim, neste momento, eles determinam o bloqueio de bens, se for o caso. Porque tem juiz que indefere, não é o caso, não tem bloqueio nenhum. Mas eu estou analisando na hipótese de deferimento. Então pode ser deferido nessa primeira fase, que eu acho um pouco perigosa, mas pode ser feito. Inclusive os tribunais têm aceito esse tipo de procedimento. E existe aquele bloqueio de bens que é feito no momento em que o juiz vai analisar se ele recebe ou não a petição inicial. Recebendo, ele manda bloquear. Eu acho que é mais prudente, se for o caso de bloquear, que se examine essa decisão quando for recebida a petição inicial. Porque veja o seguinte, quando eu mando notificar para apresentar a defesa prévia, se eu mando bloquear os bens, pode ser que com a defesa eu entenda que não é o caso de uma improbidade nenhuma, eu rejeito a ação. E por que eu fiz esse bloqueio então? Então fica aí essa interrogação. É aí que eu acho que existe o desacerto da decisão. A não ser que seja uma medida muito drástica mesmo, que a pessoa esteja dilapidando todo o seu patrimônio, tal, uma medida que o juiz é obrigado a fazer. Mas fora disso, que se aguarde aí a decisão que vai receber essa petição inicial, se for o caso de bloqueio de bens. Então eu me comungo com a segunda hipótese, com aqueles juízes que eu chamo de mais moderados, que aguardam a oitiva da parte contrária para decidir. Mas eu estou dizendo que pode ocorrer e eu não estou em desacordo que ocorra isso, numa medida muito drástica em que a pessoa está realmente dilapidando o seu patrimônio. Mas fora disso, não, vamos aguardar, ou vamos não, o juiz deveria aguardar essa situação para decidir. Tá? Desta decisão que bloqueia os bens, cabe recurso também. Chama-se recurso de agravo de instrumento, nos mesmos moldes que eu falei no vídeo anterior, no prazo de 15 dias, dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado ou ao TRF de Brasília, dependendo de onde a ação está sendo tramitando. Então, cabe esse recurso, prazo de 15 dias úteis, com aquelas possibilidades de prazo em dobro, como eu já falei no vídeo anterior. Feito o bloqueio de bens, o juiz já determina na própria decisão, que aliás tem que ser também fundamentada, tá certo? O pedido para bloqueio tem que ser bem fundamentado e a decisão, obrigatoriamente, tem que ser fundamentada sob pena de nulidade. Não basta o juiz dizer, bloqueie todos os bens dos envolvidos, ponto. Não, tem que bloquear dizendo por quê, porque está havendo desvio de bens, porque há necessidade para garantir essa dívida futura. Tudo bem, ele vai dar uma decisão e fundamentar, senão essa decisão é nula. Nesta própria decisão, o juiz vai mandar comunicar ao cartório de registro de imóveis onde existem bens dos envolvidos, para que seja feita uma anotação na matrícula de cada registro, determinando que esses bens não podem ser alienados, não podem ser transferidos para terceiros, até que se decida a decisão. Então a pessoa que compra um imóvel vai lá, não, eu não vou te comprar, está vendendo um imóvel, o comprador vai lá, vai ver que existe um impedimento, não vai comprar, porque sabe que esse imóvel está garantindo um patrimônio futuro, tá certo? O juiz se comunicará também ao Detran, se houver aí bloqueio de veículos em nome dos envolvidos, para que esses veículos conste lá no Detran o impedimento de transferência desses veículos para terceiros, da mesma forma como ocorre com os imóveis no cartório de registro de imóveis, tá certo? E também nos bancos, os dinheiros que estavam na conta serão bloqueados, comunicados aos gerentes, né? Isso aí hoje é feito através de Bacenjude, é automático, o próprio juiz já bloqueia e fica lá bloqueado. Só são liberados através de um alvará judicial a ser expedido pelo juiz competente, tá certo? Então esse é o meu 17º questionamento tratando deste assunto de bloqueio de bens. O 18º questionamento, eu indago o seguinte, tá? Esse 18º, que é o meu último questionamento deste vídeo, que eu questiono o seguinte: apresentada a contestação pelos agentes públicos
ou por terceiros, o que acontecerá na sequência. Então, houve a manifestação prévia, a defesa primeira, houve uma decisão que recebeu a ação, mandou citar os envolvidos para fazer a defesa, elas foram apresentadas, e aí, como que prossegue este processo? Esse processo passará por uma outra fase que nós chamamos de instrução processual, ou instrução do processo, onde o juiz vai colher as provas que foram requeridas pelas partes, Ministério Público, município e pelos envolvidos. Tá? Então vai se marcar audiência, vai se fazer diligência se for necessário, vai se realizar prova pericial se for necessário. Então são essas provas que podem ser feitas neste momento. A prova documental não pode ser juntada mais. Ou ela é juntada quando propôs a ação pelo Ministério Público ou pelo município e pelos envolvidos quando apresentaram a sua contestação, a sua defesa final. Então, essa documentação não pode, ficou preclusa, é o termo que a gente usa, essa prova. Não posso mais fazer prova, juntar prova documental. A não ser que seja documento novo, que surgiu de repente, das discussões travadas entre as partes. Não sendo isso, acabou-se a prova documental. Passo para a prova testemunhal, pericial ou diligencial, se for o caso, tá certo? Então eu posso fazer essas provas, tá? O juiz marca audiência, houve testemunha arrolada pelo Ministério Público ou pelo município, testemunhas arroladas pelos envolvidos, os agentes públicos, por terceiros, tá certo? Colhe-se esses depoimentos todos, aumenta-se o volume de provas, né, além das documentais, e a partir daí, o juiz vai abrir vista tanto para o Ministério Público ou para o município e para os envolvidos, para que apresente as suas alegações finais num prazo a ser assinalado pelo juiz. Normalmente 10 dias, 15 dias, tá? Para que o Ministério Público, se for o autor da ação, apresente suas alegações finais, o município, se for o autor da ação, apresente as suas alegações finais, o Ministério Público, se estiver atuando como fiscal da lei, que apresente suas alegações finais, e por fim, os réus, os envolvidos, apresentem as suas alegações finais. Feito isso, o processo vai para o juiz sentenciar o caso. Tá certo? Pode acontecer de não haver essa fase de instrução processual, como eu disse. Se ninguém rolou testemunha, se não tem mais prova produzida, só as documentais, as partes manifestam que estão satisfeitos com as provas documentais, o processo já vai direto para o juiz também, depois das alegações finais, né, que nessa parte não se pula, para sentenciar a decisão, para dar a sua decisão, para dar o seu veredicto final em primeira instância. É o que está no artigo 18 da Lei de Improbidade Administrativa. A sentença que julgar procedente ação de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente, determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Nesta decisão, que pode ser uma decisão que julgue improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, né? Então, julgue improcedentes os pedidos. Ou julgue procedente. Se julgar procedente, o juiz vai ter que condenar os envolvidos. Numa das situações que nós estudamos, enquadrar o ato praticado no artigo 9º, 10, 10A ou 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Faz-se, então, o enquadramento, primeiro, praticou o ato ímpio do artigo 10. Ou praticou atos ímprobos que encaixam em todas as modalidades, artigo 10 a 11. Feito isso, passa para a segunda fase. Qual será então a sanção? Porque não basta o juiz entender que houve prática do ato de improbidade administrativa. Para que haja, tem que haver a reprimenda, né, daquela irregularidade, daquela ilegalidade praticada pelo agente. Então aí o juiz vai no artigo 12 da LIA, que tem nas sanções. O inciso 1, 2, 3 e 4 tratam dessas sanções. Nós vimos lá que tem suspensão de direitos políticos, ressarcimento ao erário, não é? Devolução dos bens havidos ilicitamente, multa, proibição de contratar com o poder público. Então existem estas sanções.
o juiz vai aplicar as sanções que ele achar conveniente, todas ou somente algumas, para reprimir o agente público. Tá certo? Aqui nós encerramos essa fase processual do processo. Termina com a sentença. Como eu disse que lá, quando o juiz rejeitando a ação põe fim no processo, cabe recurso de apelação, aqui também. Quando ele, mesmo recebendo lá, aqui ele está dizendo que não houve, por exemplo, improbidade administrativa, ou se houve, julga procedente ou improcedente. Ele termina com o processo. E ele terminando aqui, o mesmo recurso cabível lá atrás, que era a apelação, cabe aqui nos mesmos prazos, nas mesmas condições, para os mesmos tribunais. Se for o caso, eu vou analisar onde está tramitando a ação e vou dirigir ao tribunal que eu entender conveniente. Então, esse tipo de ação, esse tipo de decisão, será encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado ou TRF de Brasília, dependendo da situação. Então, aqui o juiz encerra o seu trabalho. Diz, olha, a ação é procedente, a ação é improcedente, a sanção é essa que eu estou aplicando. Cabe recurso de apelação, tanto por uma parte como outra. O Ministério Público, o município, mesmo ganhando a ação, pode dizer, não, eu não estou satisfeito com as sanções, tinha que ser outras, tinha que ser aplicar todas as sanções. Ele pode recorrer da parte que ele perdeu. O agente público que foi vencido também vai recorrer dessa decisão. Então, em ambas as situações, cabe o recurso de apelação para a instância superior. Tá certo? E eu vou tratar no próximo vídeo de um assunto bastante interessante que nós não falamos até agora. E que, inclusive, é novo. É uma introdução nova na lei de improbidade administrativa. Eu vou fazer o seguinte questionamento no meu próximo vídeo. Pode haver acordo na ação civil pública de improbidade administrativa entre o município e os envolvidos? Entre o Ministério Público e os envolvidos? Pode ou não pode? Fica aí a reflexão, será o tema do meu próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, espero que eu tenha aumentado os conhecimentos de vocês, tá certo? Como eu volto a repetir, meus colegas advogados, me desculpem aí por esta repetição de coisas, mas eu faço esse trabalho não voltado só para os meus colegas advogados, mas para todos, de um modo geral, agentes públicos, estudantes de direitos, tá certo? Então a gente fica batendo em muita coisa aí que é ritual do dia a dia, mas que muitos não têm conhecimento. Então a minha intenção é levar isso aí ao conhecimento de todos, não só aos meus colegas procuradores, advogados, assessores, juízes de direito, promotor, tá? Mas também aqueles que têm interesse pela matéria e querem aprender sobre isso, tá certo? Então fica aí nessa vídeo de hoje, esse nosso trabalho. Quero pedir a você que transmita isso aí aos seus colegas, tá certo? Envie aí aos seus colegas este vídeo para que possam compartilhar com a gente, para que o nosso canal fique mais forte. Você que ainda não se inscreveu com a gente, vai aí no sininho aí, se inscreva, passa a fazer parte com a gente desse trabalho, tá certo? Vou falar, estou programando, logo vou lançar aí um trabalho neste ano eleitoral sobre direito eleitoral específico, porque nós sabemos que nós vamos aí no ano que temos eleições municipais, um ano que vamos escolher os nossos prefeitos, os nossos vereadores, que vão dirigir os destinos de cada município nos próximos 4 anos, a partir do ano que vem. Vou trazer alguns assuntos interessantes para você que é prefeito, que vai disputar a reeleição, para você saber o que você pode e não pode fazer, para você que é candidato, tá certo? Para que você não venha, ao final, ganhar uma eleição e ter o seu registro de diploma cassado por uma irregularidade que você praticou e que poderia ter sido evitado. Então, nosso trabalho é esse, é um trabalho preventivo para você que quer ser candidato, para você que não é candidato, mas que apoia um outro candidato e que está com a máquina pública na mão. Tem que tomar cuidado, porque muitas coisas você não pode fazer neste ano eleitoral. Não só você, mas quando o presidente da Câmara, a mesa da Câmara, tá? O vereador tem que tomar cuidado, o servidor público pode ser envolvido e existem penalidades drásticas para esse fim. Tá? Então eu estou programando esse assunto, vou intercalar com esse meu trabalho de improbidade administrativa, tá? Para poder levar o conhecimento dos senhores. Então eu quero agradecer você que me acompanhou até agora, tá? E dizer que é um prazer estar levando a você esse nosso trabalho sobre direito público. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, estaremos aqui novamente
trazendo mais conhecimentos para vocês. Um abraço a todos vocês, muito obrigado.